Eu já penso um pouco diferente, cara. Você pensa um pouco diferente? Eu acredito que muito desse conflito que está acontecendo agora tem motivações econômicas, né? Porque, assim, na época lá de Primeira Guerra Mundial, por exemplo, quando os estados ainda não estavam completamente formados, havia muito a questão territorial da coisa. Agora, como os territórios já estão formados, as cartas já estão na mesa, agora o que está em jogo realmente é a parte econômica. Igual, por exemplo, a Rússia, ela saiu de cena. Igual antes, ela rivalizava com os Estados Unidos na parte econômica da coisa. Querendo ou não, a Rússia não conseguiu seguir adiante por vários fatores, né? Principalmente depois que a União Soviética se desmembrou, aquela coisa toda. Então, a China apareceu como uma potencial rival dos Estados Unidos e está vingando até hoje nesse aspecto. Então, hoje, as maiores rivalidades do ponto de vista econômico, né? E querendo ou não, a gente pode dizer até que vivemos uma espécie de guerra fria do ponto de vista econômico, que é quem dera, né, Brasil tivesse esse potencial, mas é Estados Unidos e China. Então, e eu percebo que há um resvalo nessa questão aí dos países que estão ali comendo pelas beiradas, querendo também despontar. Igual, por exemplo, Israel hoje é referência na questão de tecnologia, né? Lá eles conseguem ter a questão da espionagem muito bem evidente, inteligência artificial não é tão falada por aqui, mas eles têm altos mecanismos lá de inteligência artificial e, assim, inteligentíssimos nesse aspecto e querem também se despontar como potência econômica. A diferença é que, querendo ou não, eles ficam subordinados aos Estados Unidos. Então, essa parte da questão religiosa, hoje, eu percebo que não está tão latente assim, né? Até se você for considerar Israel, que parece que se desvinculou muito do judaísmo como religião e só entrou como um aspecto étnico. Tanto é que existem vários judeus ateus, que são judeus por linhagem, só que do ponto de vista religioso não se declaram. Eu discordo. Eu vou judeus. Vou te falar porque eu discordo. Desculpa até te interromper, mas assim, Israel, tem até algumas palestras que o primeiro-ministro israelense tem, alguns políticos lá de Israel tem sobre, eu tinha até falado com você no off sobre redesenhar um mapa do Oriente Médio. Sim. Porque eu tô falando que, na minha concepção, o conflito de Israel e Irã tá mais ligado com a questão bíblica, principalmente Israel com a Torá, na busca pelo Messias, e do Irã na busca pelo Mahdi, o grande Messias deles, o Messias islâmico, no caso. Porque, por exemplo, no Alcorão, a vinda do Mahdi vem muito ligada aos conflitos que vai ocorrer entre o Oriente Médio e Israel. Israel é o grande inimigo. E os países do Ocidente. Já a vinda do Messias de Israel é muito ligado aos povos em volta de Israel tentando invadir a sua nação. Tanto é que, na minha opinião, Israel espera que não falei que Israel espera que os Estados Unidos invadam de forma terrestre o Irã, justamente para enfraquecer as tropas americanas e enfraquecer as tropas iranianas. O Irã, ele é todo montanhoso. Ele não é de fácil acesso igual o Iraque, que é plano, por exemplo. Se os Estados Unidos for invadir o Irã de forma terrestre, ele vai perder. Igual foi no Vietnã. Por conta do ambiente ser desfavorável, por mais que tenha muita tecnologia, se os Estados Unidos cair na pilha de invadir de forma terrestre, muita gente não acredita que isso vai acontecer. Eu acho que poderia acontecer. Eu sou bem descrente que eu não acho que os Estados Unidos vai invadir de forma terrestre. Eu acho que seria burro se fizesse isso. Exatamente. Eu acho que quanto mais ser uma batalha de longa distância, é melhor para os Estados Unidos. Uma batalha com drone, com aviões, com caças, ou talvez não envolver, deixar Israel e Irã lidarem com isso. Eu acho que seria melhor para a América, no caso. Só que eu vendo assim, do jeito que as coisas estão muito voláteis, porque uma coisa, o Trump tá falando uma coisa, aí depois acontece outra, o Irã e Israel a mesma coisa. Eu vejo que Israel quer derrotar o Irã, na minha opinião, mas também quer derrotar os Estados Unidos. Nossa, você tá falando teoria da conspiração. Você acha que Israel quer derrotar os Estados Unidos? Vou te falar o porquê. Os Estados Unidos é a maior força que temos no mundo hoje. O Império Americano é o maior império que tem. Nenhum império se combate a ele. Só que tem alguns políticos dentro de Israel que são muito fanáticos religiosos. Algumas comunidades de Israel são muito fanáticos. E eles acreditam piamente que Israel tem que ser o maior país do mundo, tem que ser a grande potência mundial. Só que a única forma de Israel ser a grande potência mundial
seria dominar o Oriente Médio. E como é que seria o plano, que não tinha falado da Grande Israel? Eles querem cumprir a profecia bíblica. Tem uma passagem, para eu não lembrar, que fala assim, ó, Gênesis 15:18, que é a promessa de Deus para o povo, para Abraão, no caso, que fala assim: a tua descendência dê essa terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, isso inclui simbolicamente Egito, o delta do Nilo, Sudão do Sul, Israel e Palestina, Jordânia, parte da Síria e parte do Iraque. Se a gente for pegar a Síria e Iraque, já foram derrubadas. Só que se, por exemplo, Israel fosse tentar, por exemplo, pegar parte do Egito, parte do Sudão, eu acho que os Estados Unidos iria intervir nisso. Porque os Estados Unidos, ele não está interessado em que uma nova potência surja, uma nova grande potência para concorrer com ela. Ela está mais interessada no equilíbrio de poder. Então há uma divisão ali ainda dentro do Oriente Médio. Por isso que eu acho que, assim, para o Israel seria interessante se o Irã e a América saíssem prejudicadas. Porque não teria nem. Porque a Rússia está ocupada com a Ucrânia. A China, a gente ainda não tem dimensão do quão poderosa é a China. E será que a China iria intervir em Israel? Até mesmo porque a China ainda não teve participações significativas em guerras. Exatamente. Né? E eu penso o seguinte, cara, essa parte que você está falando aí dos Estados Unidos, eu percebo também que há um certo ressentimento em querer se reafirmar, né, como potência militar, porque na guerra do Vietnã, os Estados Unidos não conseguiu cumprir com êxito aquilo que ele pretendia, né, que ele ia contra a unificação da parte sul do Vietnã com a norte, porque eles queriam unificar e transformar numa república comunista. Aí, como os Estados Unidos viu que não adiantou a interferência dele, de fato, o Vietnã se tornou comunista, unindo a parte sul com a parte norte, aí eu percebo que houve essa necessidade em querer se mostrar presente ali, e por isso que eu vejo que o tempo todo os Estados Unidos ele quer fazer presença. Às vezes não é nem por questão de que, vamos ajudar os nossos irmãos de Israel a protegerem o Estado deles e, de fato, cumprir a profecia. Eu não vejo isso. Eu vejo como a questão, vamos nos reafirmar como potência militar, porque a América, ela é o centro do mundo, né? Eles, querendo ou não, tem muito essa visão, né? Tem até um meme na internet que fala que americano não entende nada de geografia, né? Eles acham que no Brasil é só floresta amazônica, que a gente fala espanhol, né? Eles não têm muito essa questão assim. Mas, memes à parte, a gente vê que tem essa parte do ressentimento, pelo menos é o que eu vejo, e essa questão de querer se reafirmar, ainda mais na época lá do atentado de 2001 que você citou, de 11 de setembro, a gente viu a caçada que foi até achar Osama Bin Laden, né, que foi uma saga aí, né, porque aquilo mexeu muito com o íntimo dos americanos. Eles se sentiram como um dever deles civil de ameaçar, de pegar lá o cara e colocar ele no lugar dele. Mas eu vou falar uma parada pesada, talvez eu nunca mais entre nos Estados Unidos. Eu acho que isso aí foi mais pra pegar recurso natural do Iraque, cara. Ah, é? Eu acho que foi mais por o YouTube já mandou informação lá. Se você já. Não, chegar seu nome tá negado. Não, eu nem me apresentei, tá negado.